Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o reino dos fungos, tá? Então aqui a gente tem o famoso orelha de pau, que é um fungo que dá bastante em tronco de árvore, tá? Eles vivem em colônias. Então lá, qual o tipo de célula encontrada nos fungos? Procariótica ou eucariótica? Tá? Procarionte ou eucarionte? Então, como a Pro já falou no reino protista, a partir do reino protista, todos serão eucariontes, tá? Então, aqui é só para relembrar a diferença entre célula procarionte, que o material genético fica solto dentro, não tem presença de núcleo, não vai ter as organelas, só vai ter o ribossomo, tá? Possui membrana, parede celular, e as células eucariontes já apresenta núcleo, já apresenta as organelas. Quanto ao número de células fungos, pessoal, são unicelulares ou pluricelulares? Os fungos podem ser unicelular ou pluricelular, tá? Aqui a gente tem a Amanita muscaria, que é uma das mais conhecidas e é a que é mais clássica também, essa daqui, ó, tá? Então, lá, os fungos unicelulares a gente vai chamar os bolores, tá? O bolor, o mofo, e o pluricelular vai ser o famoso cogumelo, que é a casa dos Smurfs. Qual são? Os fungos são autotróficos ou heterotróficos, tá? Eles serão heterotróficos por absorção. Então, o que acontece? Eles vão parasitar a célula, tá? E a partir do momento que eles parasitam a célula, eles vão absorvendo os nutrientes da célula, pessoal. Então, aqui é uma característica dos fungos, que é o parasitar a célula e absorver todo o seu nutriente, tá? Então, essas manchinhas amarelinhas nas folhas, tá? Esse veludado que dá nas frutas, principalmente morango, né? Porque ela é doce. O pão também, se vocês separarem, todos eles são carboidratos, fontes de carboidratos, são adocicados. Então, eles vão aproveitar essa questão do açúcar, tá? Como vai ser o fungo, pessoal? O fungo, mesmo ele sendo aqui, ó, né? Essas hifas que são os unicelulares, ele vai ter essas hifas, que são esses filamentos aqui. Então, até o unicelular, que é aquele esporo que a gente viu anteriormente, vai ter essas hifas, e quando eu tenho um conjunto de hifas, eu vou ter o micelo, tá? O micelo que fica preso no substrato, preso, né, no hospedeiro, a gente vai chamar de micelo vegetativo, porque é ele que vai fazer a absorção, tá? Então, esse aqui vai ser o micelo vegetativo. Ele que irá fazer a absorção, ele que vai retirar os nutrientes. Aí vai ter aqui o corpo do fungo, esse aqui, tá? E aqui, pessoal, vai ter a estrutura reprodutora, que é o micelo reprodutor, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, que parecem bolsinhas, tá? Aqui, ó, que parecem bolsinhas, que vai ser a parte de baixo ali do chapeuzinho do cogumelo, ele vai ter esporos, e esses esporos vai ter várias células de fungo, tá? Aí, ó lá, isso aqui é o que a gente enxerga no microscópio, que é o esporângio, tá? Então, o esporângio, pessoal, esporângio é a bolsinha que vai carregar os esporos, que são as células de reprodução, tá? Essas bolinhas aqui, pessoal, essas bolinhas aqui, ó, são essas aqui, ó, tá? Essas aqui. Então, aqui a gente tá enxergando do microscópio óptico, tá? Então, aquele, e esse aqui é a fotografia. Então, cada bolinha dessa daqui, ó, então, lá, fungos em parasitas de plantas, tá? Aí, o que acontece? Ele vai
vai parasitar as folhas, né? Essa questão do bolor, o cogumelo não, o cogumelo vai da raiz mesmo do galho, né, do tronco, porque é onde ele vai sugar a seiva. Agora, esse que é a questão do bolor, que vai ter aqui, ó, o esporo, né, o esporângio, a hifa, tá? O que que acontece? Ele vai ficar aqui sobre a, a película aqui da folha, tá? E suas hifas vão entrar dentro das células, tá? Então, aqui ele vai entrando dentro da célula e vai absorvendo os nutrientes da célula, tá? Então, essa parte aqui que a gente tá vendo aqui, ó, é a parte externa, tá? Esse aqui também. E essa parte amarela aqui, ó, da planta, é que ele já absorveu todo o nutriente dela, tá? Então já tá tendo morte já. A gente vê bastante em orquídea essas manchinhas amarelas, tá? Então essa parte aqui é mais a parte superior, a superficial da planta. Aí ela vai rasgar aqui, ó, essa película, que é a derme da planta, e vai entrar dentro das células. Então as hifas vão ficar dentro das células, tá? Aí, como vai aparecer o bolor do pão aparece, né? É simples, pessoal. Aqui ó, ele é riquíssimo em carboidrato, né? Em açúcar, e a questão do próprio fermento, né? Porque para fazer pão necessito de fermento. Então, o que acontece? Se tiver um ambiente úmido, pode ver o pão, quando ele embolora, faz ó, um experimento em casa, hein? Pega um pãozinho, dá uma umedecida nele. Não é para colocar debaixo da torneira, não, tá? Dá uma umedecida nele, põe dentro de um saquinho plástico e coloca num lugar quentinho e escuro. Gente, rapidamente vai ter bolor lá no pãozinho, tá? Porque ele vai se aproveitando disso, ele vai se alimentando desse açúcar que tem na massa, tá? Onde a gente pode encontrar fungo? Gente, a gente pode encontrar fungo em todo lugar que vocês possam imaginar. Na nossa unha, na pele, tem pessoas que têm, né, fungo na pele, que é uma doença da pele, que é uma micose. A gente vai encontrar em parede. Aonde tiver lugar úmido, tá? Matéria orgânica ou gases, mesmo até gases, e esteja mais quente, eles vão se proliferar. Esses aqui, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas tinha lá na ITEC, lá no mato, lá no gramado, tá? Aí aqui a gente tem a variedade de fungos, então onde tem, se aparece na terra, pessoal, a gente sabe que é uma terra rica em matéria orgânica, tá? Se ele cresce e morre logo, então é que o solo tá um pouco pobre, né? Mas a gente encontra muito em floresta, onde tem bastante folhagem, madeira em decomposição, tá? Esse ano a gente iria para o Paranapiacaba. Lá em Paranapiacaba a gente encontra bastante, tá? Se a gente não fizer esse ano, o ano que vem a gente faz, hein? Aí aqui tem o clássico cogumelo chapéu, né? E o orelha de pau. Pessoal, nem todo fungo é comestível, tá? É um grupo específico de cogumelos que são comestíveis. Os outros, eles podem ser alucinógenos ou até mesmo venenosos, por conta da toxina que eles liberam. Pessoal, aqui a gente tem a associação mutualista, tá? Então, assim, o fungo ajuda a planta e a planta ajuda o fungo, tá? Então, acaba um ajudando o outro. Mas se não tiver, consegue sobreviver muito bem. Que é o quê? Os fungos, eles vão criar essas estruturas aqui das hifas, tá? E aqui essas hifas aqui vão absorver os nutrientes da planta, que é principalmente a glicose, tá? E o fungo vai oferecer para ela, pessoal, água e sais minerais. E muitas das vezes eles também acabam liberando nitrogênio, acabam liberando outros gases importantes para a planta, tá? Então aqui a gente tem o boletus, que é o fungo, né? A espécie do fungo, e é utilizado em raízes de pinheiros, que é aquele pinus, que é para fazer móveis, tá? Então eles acabam ajudando um ao outro. E aqui, ó,
São as raízes, e esses fiozinhos aqui, ó, são as hifas, tá? Que é uma estrutura bem fininha do cogumelo. Aí também vamos ter, pessoal, os líquens, que aqui é meio que uma simbiose, que é o quê? É a junção das algas e os fungos, tá? E os líquens, pessoal, eles são excelentes bioindicadores, porque dependendo da quantidade de gás que está sendo liberado na atmosfera, consegue-se saber a quantidade de poluentes que existe no ambiente, tá? Então, são extremamente importantes, são riquíssimos para fazer esse controle de gás. Então, quanto mais verdinho for o líquen, mais oxigênio tem no ambiente, né? E está sendo liberado. E mais úmido também. Agora, quanto mais esbranquiçado, alaranjado, então já são outras substâncias tóxicas que tem no ambiente, tá? Eles fazem essa estrutura aqui, ó, que parece uma crosta, que muita gente confunde com musgo, mas não é musgo, tá? E não em árvore. Outra forma, curiosidade, pessoal, a gente sabe, tô perdido na floresta. Eu vou olhar onde tem maior quantidade de líquens nas árvores, porque eles são indicadores da direção que o sol nasce, tá? Então, aí onde já sabe a direção, né, do oeste ou leste, tá? Aí, como vai se fazer, pessoal? Tá? Então, ó, aqui é tipo de um fungo, aqui é outro, tá? Líquen, na verdade, né? Aqui é outro tipo de líquen. Então, aqui em um tronco de árvore a gente tem 3. Muitas vezes, árvores que tem muito líquen, ela acaba apodrecendo, porque é conta dessa absorção, tá? Mas é raro. Pessoal, como vai acontecer? Ó, aqui, ó, a bolinha verde, tá? É a alga. Aí o que acontece? As hifas vão lá e abraçam essas algas, tá? Aí fica assim, ó, córtex, aí fica um grupo de algas, aí vem aqui as hifas, que a gente chama de medula, esse meio aqui, aí aqui vem outro córtex, tá? E aqui vem as rizes, que são as falsas raízes, tá? Aí o que acontece? As algas são autotróficas, vão produzir glicose e vai ceder para o fungo. E o fungo que é heterotrófico, além de proteger as algas, né, ele consegue absorver a água e sais minerais para dar para a alga. Então acaba um dependendo. Aqui sim, um depende do outro, tá? Então foi uma forma das algas conquistarem o espaço terrestre sem a utilização da água mesmo, tá? Mas porém, o fungo retira a água da planta e oferece para a alga, tá? Meio que trava a língua, né? Água, alga. Pessoal, só para relembrar, lembra que no meio ambiente, os fungos e as bactérias são considerados decompositores, né? Então, o que acontece? Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E com isso, eles vão fazendo a reciclagem da matéria orgânica, tá? Porque eles vão reaproveitando isso e devolvendo para o meio ambiente todos os nutrientes. Então, devolve vitaminas, devolve sais minerais, devolve nutrientes para o solo, né? Nutrientes compostos, tá? Então, quando eles se alimentam de substâncias de matéria orgânica de decomposição, a gente chama de saprófitos, né? De saprófagos, que é o quê? É se alimentar de matéria em decomposição, de matéria morta, tá? Aí aqui a gente tem vários exemplos. Então, se o alimento já começa a ter ali a fruta, começa a aparecer bolor, então pode ter certeza porque já está entrando em estágio de decomposição, tá? Então ele já está começando a se desmanchar. E solo muito adubado, pessoal, solo riquíssimo em adubo, vai nascer fungo normalmente, tá? Antigamente, vocês vão pegar o bosque da escola, lá a gente encontrava vários tipos de fungo, porque era um solo extremamente rico em nutrientes.
Ainda mais que a Pro fez composteira, então é que ia aparecendo mesmo, tá? Porém, existem os fungos que vão causar doenças, tá? Então, que são as dermatites, porque vão afetar a pele. Então, tem a micose, tá? Ó, dermatite aqui, que é de micose, que aí também é conhecido como cobreiro, como, né? Mas geralmente é causado por fungo, contato com animal, tá? A micose de dedo aqui, ó, também, que é nojenta, aí de pele, tá? Aí aqui, ó, na cabeça, então onde tiver cabelo, que vai ter suor, que vai ter, né, sais minerais, que é água, sais minerais, o calor, então com certeza vai dar esse tipo de micose, tá? Aí se não for tratado, gente, fica a cicatriz, no caso, tipo, do menininho aqui, ó, que não foi tratado, tá? Então, cabeças lavadas e mal secas pode vir dar micose. Então, lavou a cabeça, não durma de cabeça molhada. Seca bem a cabeça com toalha, com secador, para não dar esse problema, tá? Porque acaba abafando. A questão também, tipo, de um lugar que acaba se espalhando aqui dos dedos, a unha também, né? Que é a questão de micose na unha. Aí, isso daqui, ó, vai comendo, vai se apodrecendo tudo, então tem que ser retirado, tratado, tá? Aí com uma podóloga, bonitinho. Se viu alguma manchinha, pessoal, diferente na pele, corre para passar. Hoje existe esmalte antifúngico, existe pomada, tá? Canal vaginal, nós mulheres também acabam tendo fungo, tá? Por conta de ser um lugar úmido, quente, né? E essa questão da roupa abafar, então acaba tendo também, que é bem comum, tá? Aí, pessoal, tem essa doença aqui, ó, que é o histoplasmose. É um fungo que se aloja debaixo das penas aqui do pombo, tá? E também nas fezes dele também. Aí, quando ele vai voar, esses poros, né? Lembra o esporângio? O esporângio é cheio de esporos. Eles vão ser eliminados e acabam sendo inalando pelo ser humano, tá? Vai acontecer o quê? Esse fungo vai se alojar no pulmão. Aí aonde a pessoa acaba desenvolvendo uma doença respiratória crônica, porque o fungo vai se alastrando dentro do pulmão. Aí a pessoa fica com ronquidão, fica com dificuldade de respiração, que ela acaba tendo parada cardiorrespiratória, tá? Então é bem complicado. Aí os fungos venenosos, e tá aquele esquema, tipo, né, se tem uma coloração diferenciada, a gente tem que observar. Aí o grupo das amanita, né, para poder, que é um grupo de alucinógenos, então aquela religião lá do Santo Daime lá, eles utilizam esse cogumelo para poder fazem o chá dele e acabam tendo alucinações. Aí eles acabam tomando umas doses para se encontrar com o seu eu, tá? Mas são extremamente perigosos, porque pode ter paralisia da glande, problema respiratório, né? A pessoa desmaiar, ficar inconsciente e tudo mais. Então é extremamente perigoso, tá? Não vão me tomar, não, e sair comendo cogumelo por aí a rodo, não. A importância econômica dos fungos, pessoal. Eles são produzidos para medicação, porque eles combatem bactérias, então a penicilina, tá? Que é a bezetacil, então são vacinas, remédios, na verdade, injeções à base de fungo, então é do extrato da toxina do fungo, tá? Aí tem a questão da fermentação, então é fermento biológico, né, para crescimento, porque eles vão se alimentando ali do açúcar e da farinha, eliminando bastante gás carbônico, aí faz com que o pão cresça. Ah, o pão da minha mãe não cresce agora no fio. Coloca, a mãe faz o pão, ou vocês, né? Faz o pão, aí coloca na bacia, põe um saco preto ou amarra em um lençol, coloca no sol. Rapidamente a massa vai crescer, porque o calor vai acelerar esse processo,
tá? De fermentação do fungo, e ele vai acabar liberando o dióxido de carbono. Então, o que faz a massa crescer, na verdade, é o dióxido de carbono que o fungo libera, tá? Aí, para a produção alimentícia, que é as massas, né? Então, massas diversas, produção da cerveja, produção do vinho, então foi de uma forma, o vinho foi meio que na sorte, né? Porque eles faziam suco de uva e deixava lá e viu que ele estragava, mas na verdade ele fermentava. Então, pelo fato do suco de uva ou a cevada, né, tem essa questão de ser muito doce, muito rico em amido e glicose. Aí o fungo que estava no ambiente acabava entrando lá e fermentava. Aí quando eles iam beber, tinha um gosto doce, mas um pouquinho amargo e acabavam, né, ficando bêbados por conta do teor alcoólico, porque aí o fungo liberava o álcool, transformava esse açúcar em álcool, tá? Aí foi se especializando. Hoje em dia existe vinícola, existe cervejaria caseira, tá? Mas era assim que eram feitos antigamente. Esse aqui é o levedo da produção de vinho e cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae. Aí tem os fungos comestíveis, né? Que é utilizado bastante na culinária japonesa, na culinária asiática, na verdade. Então, hoje em dia existe fazendas de fungo, mas não é igual fazenda de plantação de alface. Na verdade, são caixotinhos e esses caixotinhos eles vão produzindo e pego e corta aqui, ó. Então, como fica ainda o micelo vegetativo no frasco, no vidro, no caixote, eles vão se proliferando. E esse daqui é o comercializado, tá? Então, aqui a gente tem o champignon, que é esse aqui, aí tem o shiitake, tem o shimeji, aí tem uma grande variedade, tá? Hoje em dia, a gente encontra na quitanda, encontra em mercado para consumo, tá? Tem a forma correta de produzir, senão ele fica emborrachado. Então, não pode cozinhar demais, que aí ele fica mole, e nem cozinhar de menos, que aí ele fica duro. Então, tem o ponto certo de cozimento, tá? Aqui, ó, o shimeji, o champignon e o shiitake. E todos vendidos no mercado desse jeitinho, tá? Embaladinhos. Eles não vão embolorar nem estragar. Piada de mau gosto. Fungo também na parte de alimentação, então eles colocam o fungo em queijo, nos laticínios, para criar esse bolor, né? Além de bactéria, vai ter o fungo, que vai ter essa coloração, vai dar a cremosidade, tá? Aí ele vai ter um gosto diferenciado. Aí o que eles fazem? O fungo vai se alimentar da fermentação do leite ocasionada pela bactéria, tá? Que é lá, pelo lactobacillus. Então, fica lá todo mundo junto. Leite, fungo, bactéria. E são os queijos mais caros que existem, pessoal. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui, vermelhinho aqui, ó. Tá? São os queijos mais caros. Esse aqui é o queijo cremoso, tá? É gostoso? É, mas ele tem um gosto bem forte, bem marcante, assim você consegue. Aí aqui na indústria farmacêutica, que a Pro já falou, né, que é o penicilínio, que foi descoberto ao acaso, assim, porque na guerra as pessoas que estavam feridas, que estavam machucadas, né, os soldados que estavam prontos para morrerem, assim, eram meio que largados de lado, assim. E aí acabava se proliferando a bactéria, aquele tecido ia meio que apodrecendo. Pelo fato de eles já estarem meio que com o pé na cova do que para a vida, o que fizeram? Eles deixavam longe dos demais, né? E junto ali, é uma falta de organização, falta de espaço, os restos de alimentos, né? Principalmente das batatas, que eles comiam bastante batata, eram colocadas próximo, muito próximo desses soldados. Aí o médico, né, ele observou que
os soldados que estavam tendo contato com aquelas cascas emboloradas, com aquelas cascas que já estavam cheias de bolor, as feridas estavam cicatrizando, então estavam tendo uma melhora na cicatrização do ferimento. Aí ele pegou aquelas cascas e levou para o laboratório dele, foi fazer uma pesquisa e descobriu o penicillium notatum, tá? E aí ele fez essa placa aqui, lógico que não é igual a essa, tá, pessoal? Mas é assim. E ele esfregou aqui, ó. Isso aqui é um Staphylococcus, então aqui temos bactéria, tá? E aqui ele colocou um fungo para crescer. E ele observou que onde o fungo estava, ele matava, né, a bactéria e ainda por cima repelia o que estava em volta. Aí é onde ele criou um antibiótico natural, que foi através do penicílio, tá? Então, esse daqui é uma foto eletrônica e essa aqui é uma foto óptica. Aí essas bolinhas vermelhinhas aqui são os esporângios cheios de esporos, tá? Aqui, ó, o Alexander Fleming, ele que acabou descobrindo a penicilina. Hoje em dia a penicilina não tem tanto efeito por conta do uso contínuo e muito assim, qualquer coisinha as pessoas tomavam penicilina, né? Aí ela acabou meio que perdendo efeito, mas eles estão conseguindo retornar o uso dela de uma forma que aí foram modificando e foram especializando, foram tendo um melhoramento genético, tá? Dói, penicilina. Aí aqui a Pro colocou uma planilhinha, né? Então aqui para vocês saberem, então lá são celulares, micose, vão se alimentar de matéria orgânica, sais minerais, tá? Aí aqui tem alguns conceitos aqui dos fungos para vocês lembrarem, né? E se vocês quiserem colocar em ordem, é bacana para poder se organizarem nos conceitos, tá? Então, aqui são os principais conceitos relacionados ao fungo, certo? Beijo.